Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Como dito no início do culto, hoje nós estamos celebrando o domingo da Santíssima Trindade, onde nós lembramos, onde nós testemunhamos a Trindade do Deus verdadeiro, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mesmo que racionalmente não conseguimos compreender como isso acontece, o que isto significa, mas espiritualmente nós cremos nisso. Nós sabemos que isto é a verdade revelada por Deus. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é assim: Pai, Filho e Espírito Santo. E no Evangelho de hoje, nós temos um momento do texto conhecido como a Grande Comissão, onde Jesus comissiona e envia os discípulos para fazerem discípulos de Jesus. E a forma que Jesus escolhe está colocada ali no versículo 19 e 20, onde diz: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. Fazer discípulos batizando e ensinando, ou ensinando. Este é o meio pelo qual os discípulos de Jesus são formados. E isto é um trabalho que foi dado aos apóstolos, aos discípulos, e logo, consequentemente, este trabalho é estendido para toda a igreja. Aliás, até deveríamos trocar esta palavra de trabalho para privilégio. É um privilégio nós podermos participar na formação dos discípulos de Jesus, quando Deus nos usa para isso. Por isso, destaquei aqui como um tema para este momento: seguir as ordens de Deus. E aí eu utilizo duas palavrinhas que aparecem tanto na nossa tradução, uma delas, e a outra aparece na tradução de Almeida: ide, ou vão. Seguir a ordem de Deus quer dizer ide, quer dizer ir, quer dizer fazer o que Deus nos orientou a fazer. E é muito importante entendermos qual é o nosso papel aqui neste mundo. Até no slide aqui nós temos duas imagens que mostram isso. A primeira delas, a coroa de espinhos, onde há a frase: todos precisam saber. Saber o quê? Que Jesus morreu para ser o nosso Salvador. Todos precisam conhecer esta mensagem. E você, eu, todos que conhecemos esta mensagem, precisamos falar. É o que está escrito ali. Você precisa falar de Jesus. Você precisa testemunhar do Salvador. Porque você, a partir do momento que recebeu a fé em Jesus, seja no batismo, seja pela palavra, você também recebeu este mesmo comissionamento que os discípulos receberam. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. Podemos até olhar isto, olhamos a outra imagem ali que tem as pegadas e pensamos, temos que ir longe, pois diz aqui: vamos a todos os povos do mundo. Mas o que significaria ir a todos os povos do mundo, sair da nossa casa, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, se nós não testemunhamos, falamos e fazemos seguidores dentro do nosso lar? Nós temos que começar
a produção de seguidores de Jesus dentro do nosso lar, nas paredes da nossa casa. Falarmos de Jesus ali, lembrarmos que somente Cristo é o nosso Salvador, que existe somente um Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. Este é o Deus Criador que criou o mundo, conforme nós ouvimos no relato de Gênesis, capítulo 1 e 2, o qual, como cristãos, nós não questionamos isso. Muitas vezes nós nos perguntamos, como deve ter sido isto? Deus fazer a matéria que nós conhecemos e que para nós faz parte do nosso dia a dia, aparecer do nada. Deus dizer, haja luz e de repente, puf, apareceu a luz. Deus fazer a separação entre as águas e dizer, uma parte vai ficar para cima, a outra para baixo. Deus fazer brotar do chão as ervas, as árvores. Deus fazer aparecer milhares e milhares de peixes no mar, apenas com a sua ordem. E aí nós devemos pensar nisso. Deus fez aparecer tudo isso com a sua palavra, e infelizmente nós cristãos muitas vezes negligenciamos esta palavra e esta ordem. E tudo isso por causa do pecado que entrou no mundo. Por causa do pecado, nós somos rebeldes contra Deus. Por causa do pecado, nós desmerecemos a cruz de Cristo, o seu sacrifício, a sua coroa de espinhos, e preferimos as coisas deste mundo. Hoje cedo, conversando com os confirmandos, até várias vezes eu falei, se nós negligenciamos a palavra de Deus, se nós estamos longe de Deus, nós estamos perto de quem? E todas as vezes eles responderam corretamente, estamos perto do diabo. Quanto mais eu me afasto do Senhor, mais perto do inimigo eu estou. E estar perto do diabo significa estar rumando para a condenação eterna. Por isso, nós que conhecemos a palavra de Deus, temos que nos apegar a ela. Belíssimas as palavras do hino que nós cantamos em preparação a este momento. Vou novamente ler estas palavras para nós. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esta primeira frase aqui já nos traz uma coisa importante. Tem um dito popular que todos são filhos de Deus. Mentira. Todo ser humano é criatura de Deus. E todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador, esse sim é um filho de Deus. Porque ser filho de Deus significa ser adotado por Deus. E a nossa adoção ocorreu através do nosso Salvador. Logo, por causa desta frase do hino aqui, nós temos que pregar o evangelho a toda criatura, ou seja, a todas as pessoas que conhecemos. Pois todos nós somos criatura de Deus. Todos são alvo da pregação da palavra de Deus. Mas somente é filho de Deus aquele que crê em Jesus. Depois diz assim, Deus enviou seu Filho para nos salvar, do pecado libertar. Temos a certeza que Ele nos livrou, sobre a morte triunfou. Que maravilha isso. Sabermos que Deus envia Jesus, Deus Pai e Deus Filho, aqui manifestados. A ação de Deus com o propósito de nos libertar, de nos salvar, nos tirar da escuridão, das trevas, nos livrar da condenação eterna. E Cristo, quando ressuscita, nos é dito que Ele triunfa sobre a morte. Talvez o maior medo da maioria das pessoas seja a morte. E Cristo já triunfou sobre a morte. Por isso não precisamos ter medo da morte.
Para nós, até eu diria que a morte seria uma das coisas mais abençoadas que ocorreriam, pois nós iríamos estar ao lado do nosso Deus. Depois, na segunda estrofe é dito: tu que agora conhece, tu que agora sabes deste seu perdão, sentes pelo teu irmão, vai então e ensina, Cristo é a salvação que tira da escuridão. Vejam, esta pergunta ela tem que estar presente na nossa vida. Eu conheço o perdão de Deus. Eu sou perdoado por Deus. Eu vivo este perdão. Será que eu sinto pelo meu irmão? Será que eu quero perdoá-lo? Será que eu quero que ele viva no perdão? Será que eu quero que ele conheça a Jesus? E a resposta deve ser sim, eu quero. Eu quero perdoar o meu irmão, eu quero perdoar qualquer pessoa ao meu redor, porque Deus me perdoou. Por isso eu tenho que proclamar a palavra de Deus. Eu tenho que confrontar as pessoas com os seus pecados. Eu tenho que ensinar do Jesus Salvador. Por isso é dito no hino: vai então e ensina, testemunha, fale. Cristo é a salvação. Não existe outro Salvador, não existe outro caminho, não existe outra verdade. Somente Cristo é a salvação que nos tira da escuridão. E isto é maravilhoso. Por isso nós devemos fazer uso dos meios que Deus nos deu para a propagação do Evangelho e para a ação de Deus Espírito Santo na vida das pessoas. E aí eu vou recorrer ao reformador da igreja, o Dr. Martinho Lutero, para ler um comentário dele sobre o versículo 19, falando sobre o batismo, onde o evangelista Mateus escreveu: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lutero diz assim: nestas palavras de Mateus 28, 19, assim como nas de Marcos 16, 16, onde é dito: quem crer e for batizado será salvo, deves notar que temos um mandamento e a instituição de Deus. Não se duvidará, pois, que o batismo é coisa divina, que não pensada e inventada por homens. Pois assim como posso dizer que nenhum homem urdiu em sua cabeça os 10 mandamentos, o credo e o Pai Nosso, que ao contrário o próprio Deus revelou e deu, da mesma forma também posso exaltar o fato de que o batismo não é brincadeira de homens, senão que é instituído pelo próprio Deus. Ademais, é ordenado séria e rigorosamente que devemos ser batizados sob pena de não sermos salvos. É por isso que mais combatemos e lutamos, já que ao presente o mundo se encontra tão cheio de seitas que clamam ser o batismo coisa externa, e que coisa externa de nenhuma utilidade é. Mas seja coisa externa quanto for, aqui todavia temos a palavra e o mandamento de Deus que institui, funda e confirma o batismo. Pois assim rezam as palavras: ide, batizai, não porém em vosso nome, mas em nome de Deus. Lutero nos exalta aqui que o batismo é uma instituição divina. O batismo é um meio que Deus nos deu, nos privilegiou de termos contato com a sua palavra, onde o Espírito Santo age em nosso coração, onde brota a fé que nós não conseguimos explicar, nós não conseguimos buscar e nem conseguimos obter por nossa própria força ou razão, conforme Lutero explicou no 3º artigo do Credo. Por isso, como cristãos, nós devemos sempre lembrar estas palavras de Jesus e esta explicação de Lutero.
a importância do batismo para o testemunho do Evangelho. Porque muitas pessoas, infelizmente, ao nosso redor, querem rebaixar o batismo como ação humana, como uma coisa externa, e não é. Para nós, o batismo é uma das coisas mais sérias que a igreja cristã tem. Por isso nós sempre devemos valorizar e lembrar o privilégio que Deus nos dá de podermos batizar. Batizar para fazer seguidores. E além de batizar, Deus nos diz, também façam seguidores ensinando. E aí nós nos perguntamos, quem deve ser batizado e quem deve ser ensinado neste fazer discípulos? Quem deve ser batizado é quem não pode ou não consegue ser ensinado. Quem não consegue aprender, quem não consegue entender isto. Logo, nós pensamos nas nossas crianças e lembramos que as nossas crianças, principalmente os nossos bebês, eles não podem ser ensinados. Então, o meio pelo qual Deus escolheu, ou Deus nos ordenou fazer discípulos, é através do batismo. Se eventualmente passa-se o tempo de ser batizado, antes do batismo deve ser ensinado. Caso de adultos e crianças que já têm um pouquinho mais de consciência. Mas devemos nos focar aqui mais a fundo sobre o que Deus nos diz a mais disso. Não apenas no fazer discípulos. Novamente eu volto para a palavra. Vão, ide. Esta ordem de Deus, nós devemos cumpri-la com alegria. Devemos saber que é um privilégio sermos representantes de Jesus aqui neste mundo. Na Bíblia de Estudo da Reforma, esse texto é aplicado da seguinte maneira. Cristo comissiona seus discípulos a ir e fazer discípulos de todas as nações por meio do batismo e do ensino. Cristo promete estar conosco e é Ele quem faz discípulos por meio do nosso batizar e ensinar. Hoje, lembre-se do seu batismo e da sua confirmação na fé, que são preciosas bênçãos para os discípulos do Senhor. Seu amor e cuidado por nós renovam-se a cada manhã. Um destaque que eu faço desse texto é Deus, é Cristo quem faz discípulos por meio do nosso batizar e ensinar. Não somos nós que fazemos discípulos, apesar de termos esta ordem, vão e façam. Mas a ação é de Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo que age através do nosso testemunho. O Espírito Santo que nos move a falar da maravilhosa obra de Deus em nossa vida, começando lá na criação, passando por toda a proteção de Deus registrada no Antigo Testamento, depois em Cristo, o nosso Salvador, o clímax dessa história, o ápice da ação de Deus, e depois por toda a ação dos discípulos, dos quais eu e vocês somos parte. Sim, somos discípulos de Jesus e devemos ir e fazer mais discípulos, sabendo que Deus age através de nós. E de novo eu vou recorrer a mais uma citação de Lutero, falando agora dos versículos 18 a 20, um pouquinho mais longa essa citação, mas é muito importante. Quando Cristo ordena que seus apóstolos proclamem e difundam sua palavra e sua obra, ouvimos e vemos a Ele mesmo, e portanto também a Deus Pai, pois eles tão só proclamam e difundem a palavra que ouviram da boca dele e apontam exclusivamente para Ele. É assim que o processo continua. A palavra é transmitida a nós mediante autênticos bispos, pastores e pregadores que a receberam dos apóstolos. Dessa maneira,
todos os sermões proferidos na cristandade devem remontar a este único Cristo, e o clero deve mostrar que as palavras e as obras de seu ministério no cristianismo, independentemente se sua pessoa é boa ou má, são as obras e as palavras de Cristo. E todos ensinam desta maneira: não deves olhar para mim ou seguir a mim, mas deves atentar unicamente para aquilo que ele diz ou mostra, através de mim, pois esta não é minha palavra, mas é palavra de Cristo. O batismo e o sacramento que administro não são meus, mas o batismo e o sacramento dele. O ofício que desempenho não é meu, mas o ofício do Senhor. Porém, como são a palavra e o batismo de Cristo, também são a palavra e o batismo do Pai, pois ele diz: aquilo que digo e faço, não o faço por mim mesmo, mas na autoridade do Pai que habita em mim. Ou seja, tudo que nós fazemos, seja pastoralmente o pastor, seja cada um de nós individualmente, devemos apontar para o Cristo Salvador, pois é palavra do Senhor. Nós falamos o que Cristo nos ordena, e nós devemos receber estas palavras como se fossem palavras de Cristo. Mas como eu sei que é uma palavra de Cristo? Eu preciso conhecê-lo, eu preciso estudá-la, eu preciso estar, como diz o lema da nossa igreja para este ano, enraizado e edificado em Cristo. Eu tenho que tê-lo como meu fundamento, a minha casa na rocha e não na areia, pois virão diversas chuvas de diversas doutrinas, ensinamentos de diversas seitas que irão derrubar a minha vida espiritual se eu não estiver apegado e firmado a Cristo como meu Salvador. Por isso, queridos de Cristo Jesus, hoje que celebramos o domingo da Santíssima Trindade, queremos lembrar do privilégio que é podermos servir a este Deus. O privilégio que é podermos seguir as ordens de Deus. Quando nós ouvimos ide, quando nós ouvimos vão, nós devemos ir. Mas não pensando que eu tenho que anunciar lá longe. Deus me colocou num lar. Deus me colocou numa família. Deus me colocou num bairro. Deus me colocou numa igreja. E é lá que eu tenho que anunciar a palavra. É lá que eu tenho que testemunhar. É lá que eu tenho que falar de Jesus, que eu tenho que viver a fé salvadora. Para que mais pessoas com quem eu convivo e que porventura eu amo, também tenham a certeza da salvação eterna. Porque nós devemos sempre lembrar, infelizmente, quem não crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, está longe de Deus. E longe de Deus, está longe da salvação. Por isso, se nós queremos que as pessoas ao nosso redor tenham a mesma salvação que nós temos, nós devemos falar, devemos proclamar, devemos ir e compartilhar o amor de Deus. Aí sim, depois que nós conseguimos proclamar a palavra de Deus, aonde nós estamos, podemos dar passos mais largos, podemos ir para outros lugares. Mas também que isso não seja um motivo de nos acomodarmos somente onde nós estamos. Nós devemos ir e falar de Jesus e saber, conforme Ele nos prometeu, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Cristo está conosco e assim nós podemos ter a certeza que nós somos privilegiados e abençoados por seguir as ordens de Deus. Amém. Vos coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.